A parábola dos talentos. Mateus 25, 14 a 30. O reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um 5 talentos, a outro 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O servo que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou e foi ajustar contas com os seus servos. Aquele que havia recebido 5 talentos entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O senhor lhes disse: Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostrastes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O Senhor lhes disse: Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostrastes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Por fim, chegou aquele que havia recebido um só talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ajuntas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O Senhor lhes respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não plantei e que ajunto onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o Senhor ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, pois a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto a este servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Reflexão sobre a parábola dos talentos. O acordo entre o Senhor e seus servos. O senhor da parábola possuía considerável fortuna, já que repartiu 8 talentos, equivalentes a 48.000 denários, entre 3 de seus empregados. Esta prática não era incomum e normalmente se processava da seguinte maneira: o senhor comissionava cada servo conforme a capacidade que ele percebia em cada um. O comissionário era regido por um contrato. O servo se tornava, naquela empreitada específica, sócio do seu senhor. Esta é a forma oriental de se fazer esse tipo de negócio. A forma moderna seria uma sociedade onde alguém entra com o capital e o outro com a mão de obra. O primeiro servo recebe 5 talentos e com habilidade consegue dobrar o valor recebido.
De forma semelhante, o segundo recebe 2 talentos e consegue dobrar o valor recebido. Um terceiro servo recebeu 1 talento, mas nada fez com ele, preferindo enterrá-lo. O acerto de contas. Os 2 primeiros servos. O primeiro servo se apresenta e com simplicidade devolve ao seu senhor os 5 talentos originais e mais 5 talentos. A reação do senhor é proporcional. Primeiro o senhor diz, muito bem. Depois qualifica o servo como sendo bom e fiel e lhes faz uma promessa de confiar-lhe tarefas maiores ainda. Em terceiro lugar, o convida para participar do banquete em condições de igualdade com o próprio Senhor. O segundo servo se apresenta igualmente diante do Senhor e lhes devolve os 2 talentos confiados, adicionados de outros 2. O Senhor se mostra extremamente generoso, pois trata o segundo servo da mesma forma que havia tratado o primeiro. O terceiro servo recebeu somente 1 talento. Sua responsabilidade era proporcionalmente menor, mas ele não a percebeu deste jeito. De fato, ele achou que, como era pouco o que ele havia recebido do Senhor, sua responsabilidade era 0. Ele não tinha nada para fazer com o talento recebido. Seguindo a orientação dos rabinos da época, ele esconde o talento em lugar seguro e aguarda a volta do Senhor. Ao agir desta maneira, este servo mostrou não se importar com o comissionamento recebido do Senhor e de não se sentir responsável por retornar a confiança depositada em forma de fidelidade. A confrontação entre o servo infiel e o seu senhor. Quando o Senhor entregou seus 8 talentos a seus 3 servos, ele se tornou dependente da honestidade, da lealdade e da fidelidade daqueles servos. Se eles não administrassem bem aqueles recursos, ele poderia se ver eventualmente completamente arruinado no fim da história. A chegada do terceiro servo leva o Senhor a mudar a tônica da conversa mantida. Esse servo, em vez de ser elogiado e prestigiado, precisava ser punido. O servo, em vez de prestar contas, faz um pequeno discurso para justificar seu descanso para com o comissionamento recebido. Ele se atreve a acusar o Senhor de ser o culpado de sua preguiça e falta de dedicação. O Senhor o confronta, chamando-o de servo mau e negligente. O Senhor então declara que o pequeno discurso feito pelo servo, em vez de eximi-lo, na realidade o condenava ainda mais, já que ele tinha ciência das consequências dos seus atos. O Senhor ordena que o talento do servo mau e negligente seja tirado e entregue ao que tinha 10 talentos. A conclusão da parábola. Aquele que tem lhe será acrescentado e terá mais ainda, mas aquele que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. O Senhor ordena que o servo infiel seja lançado fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. O significado do que Jesus ensinou. A ênfase da parábola está centrada na ideia de que os servos do Senhor precisam trabalhar de forma diligente com os dons a eles confiados, pois serão considerados responsáveis pelo Senhor quando ele retornar. Cada um de nós
tem recebido do Senhor pelo menos um dom que precisa ser usado para o bem comum.